Olá, tudo bem, estudantes? É com alegria que eu estou aqui, juntamente com os professores Conrado e Andressa, que são meus colegas aí da Sociologia aqui no Chicão, e a gente combinou, né, de estar junto hoje e fazer uma gravação de um tema em comum, né, que é o papel da educação para a transformação em relação ao trabalho e já falaram em relação à escola, né? E aí, se vocês quiserem ter acesso a esse material, ele está no nosso canal, né, que a gente está deixando disponível para vocês no YouTube, e nesse formulário que vocês vão fazer, vocês vão poder também ter acesso aos três temas. Então, falando um pouco sobre o papel da educação para a transformação e a reprodução social no campo político, né, política e educação, como vocês estão vendo aí no slide. Política e educação, vocês têm que estar ligados, aí vocês que vão fazer o Enem, vão fazer o PAS, uma grande personalidade nossa aqui do Brasil, tá? Que, falando-se em educação, você tem que saber algo a respeito dele, que é o Paulo Freire, tá? Então, Paulo Freire, eu destaquei algo de tantas ideias que ele tem, da obra dele é extensa, e ele traz para a gente uma corrente de pensamento muito importante, né, quando a gente pensa em transformação, né, quando a gente pensa também em o que é essa reprodução social que querem fazer da educação e em que isso repercute na política, né. Ele diz aqui, ó, nesses tempos pós-modernos, a educação é prática indispensável aos seres humanos, inseridos no contexto da história. O objetivo de Freire é provocar uma compreensão crítica da história e da educação. O que a gente pode entender com isso é que não adianta a gente só pensar em educação como uma reprodução de conhecimento, né? O professor passando conhecimento para o estudante. É importante que o estudante ele tenha um olhar crítico sobre aquele conteúdo, né? E consiga ver como ele pode utilizar isso. Aí que está a questão da compreensão crítica da história, tá? Na educação. Passando aí para o próximo. A importância da ação política do aprendizado através da constante curiosidade, né? Se você não tiver curiosidade, algum interesse sobre o que você está estudando, a coisa não funciona, né? O Paulo Freire, ele coloca a educação como um processo permanente na vida. Por quê? Porque você precisa estar curioso na vida, você precisa estar de corpo presente, principalmente na escola. E não quer dizer que a escola é o único lugar que você vai ter aprendizado. A vida, né, é um aprendizado. Então, essa postura, né, que ele traz é uma postura também de uma ação política também, de como você está atento a tudo que está acontecendo ao seu redor. Então, no item 2 aí ele está dizendo, a prática educativa é crescentemente desoculturadora de verdade. O que é desoculturadora? Porque oculto, né? Às vezes a verdade ela está oculta. Então, qual é o interesse de deixar uma verdade oculta? Muitas vezes há interesses, né, de uma elite, vamos dizer assim, de quem está no poder, de não querer trazer à tona realidades que podem gerar revoltas sociais, por exemplo. Então, uma prática educativa é crescentemente desoculturadora de verdades, tá? Essa é uma prática que Paulo Freire acredita e uma prática que todos nós devemos prestar atenção se a gente está praticando isso. E ele diz ainda, a cidade educativa, no fundo, somos nós e nós somos a cidade. Né? Quer dizer, essa inversão, né, que o conhecimento não vem de cima para baixo, né, mas é um processo constante de aprendizado, tanto do professor quanto do estudante. E aí a gente pode dar uma viajada agora, porque eu gosto muito de filosofia, né, eu já
ter falado em algum outro vídeo, para quem já me conhece, eu sou artista popular, né? Antes de chegar até mesmo na arte, eu já gostava muito de filosofia, então eu fiz uma colocação aqui que, em uma sociedade considerada por muitos como utópica, Platão delineia uma sociedade onde Platão foi um filósofo que viveu há 3.000 anos antes de Cristo, né? Vamos pensar lá atrás. Então, ele já tinha, lá na civilização grega, ele já tinha uma ideia do que a educação pode fazer em uma sociedade, né? Ele diz assim, a educação corresponde ao desenvolvimento de faculdades e virtudes adequada às funções que os indivíduos exercem. E é essa adequação que produz a justiça, com cada um desempenhando de maneira satisfatória a função para a qual é mais apto. Aos filósofos que cultivam a razão, caberia governar a sociedade. Então, como que a gente pode chegar a uma justiça na nossa sociedade? É a gente conseguindo ver, distribuir, né, a educação realmente de uma forma o mais igual possível, né, para que as pessoas fossem estimuladas, né, os jovens fossem estimulados desde muito cedo a desenvolverem as suas capacidades para desenvolver o que ele mais aptidão, né, e ele diz aqui no final que aos que cultivam a razão caberia governar, porque se alguém não consegue desenvolver esse pensamento do que é a razão, do que é a racionalidade, como é que ele pode estar à frente de um povo, né, à frente de um país? Certo? Continuando aqui, falando sobre contemporaneidade, né? Contemporaneidade, os outros professores também citaram nos outros vídeos a respeito da escola, a respeito do trabalho, também porque é o nosso tempo, né? Como que a gente consegue ver essa visão de transformação, essa visão do que é reprodução na educação, do que é a transformação na educação, como isso se aplica na política de hoje, né? Então, eu trouxe esse texto aqui, ó, chegamos na contemporaneidade e a visão da cidadania toma proporções ainda maiores do que aquelas imaginadas pelos filósofos gregos ou modernos. Como pensar que as populações de negros, índios, agricultores, entre outros, possam querer alcançar sua cidadania, levando em consideração uma certa visão aristocrática que predominava na antiguidade e modernidade? Hoje, novos atores surgem no cenário contemporâneo, reivindicando direitos como a igualdade e a liberdade para todos, sem distinção. E embora no iluminismo já se pusesse a questão de uma escola pública e gratuita no discurso de certos revolucionários franceses, é só na contemporaneidade que esse modelo irá se consolidar, vinculando um modelo de educação pública com o preparo para o exercício da cidadania. Um exemplo disso são as leis, diretrizes e bases, né, que a sociedade se juntou, né, a sociedade da área de educação se juntou, e através de muita discussão a gente chegou em alguns pontos importantes, né, que, por exemplo, os PCNs, padrões curriculares nacionais, para ter uma base, né, para ter um parâmetro de o que é de importante que não pode faltar na nossa educação. Então, isso são já reflexos, né, de como que essa compreensão, né, na sociedade a respeito da transformação, a respeito da reprodução social, né, como que isso chega nos dias de hoje, já aplicando na prática, que a gente tem um currículo hoje, inclusive, que já está sendo aplicado no ensino médio, que é um currículo em movimento, e já uma proposta para o novo ensino médio, que já é justamente buscando com que o estudante desenvolva aquilo que ele é mais apto, aquilo que ele realmente tem mais vontade de fazer, né? E nós estamos nos empenhando para transformar essa escola em algo, sempre algo mais atualizado, entendeu? Algo que dê mais prazer, que dê mais motivação para o estudante. E, continuando e concluindo,
a gente vai falar um pouco sobre o que essa transformação social, como que ela se dá, né, no campo da política em nossa sociedade. A gente pode observar os movimentos sociais, porque se não houver uma organização por parte das várias classes de trabalhadores, né, as várias classes sociais que existem na estratificação social, a gente vai ver que cada um que vive aquela realidade, ele vai ter que se expressar, se colocar politicamente para conseguir alguma transformação. Então, trouxe esse texto que fala: os movimentos sociais são as expressões da organização da sociedade civil, agem de forma coletiva como resistência, exclusão e luta pela inclusão social. Nos movimentos sociais, a política revela seu maior potencial dinâmico pelo constante desenvolvimento de novas formas derivadas de situações cotidianas e da necessidade de sua transformação. Então, eu já vou aqui parar essa apresentação e já aqui conversando com vocês aqui, trazendo um pouco mais de outro ponto de vista também, alguma opinião que tanto a professora Andresa quanto o professor Conrado, porque nessa experiência desse processo de estar falando sobre o tema junto com eles na mesma sala, eu percebi que é muito legal, a gente vem com ideias que a gente quer falar, que a gente quer contribuir, então estou abrindo esse espaço para a gente concluir essa videoaula, para escutar um pouco mais a respeito desse tema. Eu abro aí a palavra aí para a Andressa ou para o Conrado, quem quiser falar, pode falar. Obrigada, Marco, pela fala. Essa sua aula de agora me fez lembrar muito uma pergunta que tem no livro didático, e é uma pergunta, não sei qual dos livros didáticos, um dos que eu já trabalhei, né? E me pareceu uma pergunta bem interessante para os estudantes sempre terem em mente e refletirem, né? A pergunta era: quais são alguns direitos que hoje nós temos como naturais, por exemplo, ir à escola, direito a ter, sei lá, ir e vir, mas que no passado, para os nossos avós, tataravós, não era um direito natural, não era um direito regularizado e que eles tiveram que lutar muito para alcançar essa realidade que hoje nós temos, né? E então ter essa primeira coisa que a pergunta já trazia essa reflexão de que a gente toma como natural ter ensino médio, ter escola para todo mundo, mas não, nem sempre foi assim. Mas a pergunta era: quais então você imagina que podem ser alguns direitos que hoje não são normais, hoje não são difundidos, não são institucionalizados, mas que você gostaria que para os seus netos, tataranetos, sei lá, mais pessoas do futuro, pudessem tê-los como naturalizado. Então, à medida que você vinha falando, me fez pensar nessa pergunta, né? E não tenho resposta, então vou deixar para os estudantes refletirem um pouquinho sobre, mas só, já como a gente está nessa pegada de pensar trabalho, de pensar educação e política e institucionalização dos direitos, e a gente, no ensino médio, foca muito na realidade brasileira, e tem que ser assim mesmo, a gente tem que entender o nosso país para entender nossa realidade, mas só para pensar contraste, quando a gente pensa, por exemplo, nos países africanos, Moçambique, Suriname aqui, né? Mas Moçambique, sei lá, África do Sul, Guiné-Bissau, tem diversos países lá na África, a escola pública não é um direito garantido. Não existe escola pública. Mesmo as escolas populares são escolas privadas organizadas pela população, pela sociedade civil, que organiza suas escolas para suas crianças. Agora, século XXI que a gente está falando. Então, um processo, um exemplo para a gente desnaturalizar um pouquinho esse direito, que é um direito maravilhoso de ter escola pública. Em relação a mim, assim, eu primeiro agradeço a oportunidade de falar desse tema, porque política é muito massa. Eu passei a gostar de política quando me explicaram que política não diz respeito apenas ao político e nem apenas ao governo.
mas que a política está em todas as relações humanas, em todas as relações sociais, em todas as formas de cultura que já existiram, que existem, e faz parte de quem a gente é, do que a gente pode ser, do que a gente gostaria de ser, do que a gente não pode ser, do que a gente não queria ser. Então a política é isso aí, cara, é uma ferramenta que a gente tem para interagir com as pessoas, para vivenciar as relações sociais. E quando você fala para mim, pô, me ajuda faça um comentário aí, pode fazer a contribuição de vocês. Cara, quando eu vi seu slide, e aí já vou deixar o convite para o estudante, né? A gente vai estar deixando essa postagem dessas aulas, desse material, junto com o slide, com texto, com materiais de auxílio. E no seu slide, Marco, eu fiquei muito feliz de aparecer a palavra movimentos sociais. Que aí, de novo, eu vou até frisar, né? Mais um capítulo do livro de sociologia, que é tão legal. É um livro com as suas limitações, porque todo livro tem suas limitações. Até o melhor livro já escrito não agradou a alguns, não discorreu sobre tudo que poderia e sei lá. Então todo livro tem suas lacunas, como o nosso livro didático também tem, mas o nosso livro didático é muito legal. E dentro do livro didático tem um capítulo 9 que fala sobre movimentos sociais. É um movimento e é um livro, é um capítulo assim que ajuda a gente a entender um pouco isso, que quando a gente fala Estado, a gente não está falando só de política dos outros, a gente está falando de política da gente. Nós somos o Estado, nós somos a sociedade civil, termo que você usou hoje na sua explanação. Então, nós somos o Estado e a gente é responsável por tudo que tem aqui. E fazemos como? A nossa parte dentro do Estado? Pelo voto, pela tal da democracia representativa, mas também o que nós esperamos de uma democracia fortalecida é que ela passe a existir por meio de sua dimensão participativa. Então a gente não precisa só se estar representado no Estado elegendo alguém. A gente pode participar do Estado, edificando movimentos sociais, participando de movimentos sociais. Então, acho que é um convite à juventude que vocês participem de movimentos sociais, que vocês procurem fazer parte de grupos que pensam, que discutem, que elaboram narrativas, que vão atrás de direitos, que elaboram novas legislações que a gente ainda não tinha imaginado, que fazem ser demandas, coisas que antes seriam inimagináveis, como é a educação hoje. Quem diria que um dia a gente estaria numa uma sociedade lutando para que não fique ninguém de fora? Quando a gente já esteve em sociedade que lutava para que mais pessoas pudessem fazer parte. Então é isso que eu desejo aí, é que os moleques se atentem muito a esse conceito, a essa ideia e a esse direito que são os movimentos sociais. Beleza, Marco? Beleza demais, gente. Agradeço aí e minhas considerações finais é isso, que eu tô entalado com uma frase do MV Bill, sabe, que teve tanta coisa sobre a Semana da Consciência Negra, e ele dizia assim, ele não curte muito o movimento negro, mas ele curte o negro em movimento, né, porque, e falando sobre afrofuturismo, né, que é justamente esse olhar que não é o olhar vitimado do negro, é o olhar participante empoderado do negro, né? Olhando ele como nas suas raízes da cultura, né? Se você olhar para o Egito, se você olhar para o mundo, né? Então você vê esse valor. E uma coisinha também que do início desse processo que a gente gravou outros vídeos lá no início, ele falando sobre trabalho, né? E dizendo assim que a gente estuda a sociedade para a gente, esse trabalho de estudar a sociedade é justamente para entender por que nós somos assim. E a partir do momento que a gente toma essa consciência de que a gente está caminhando dessa forma, que a gente está dentro desses sistemas, a gente começa alguma transformação dentro de nós. E é isso que eu desejo a cada um de vocês, estudantes, que vocês não se vitimem, saiam desse lugar de vítima, porque é um lugar que a gente não evolui, né? A gente só evolui pelo nosso esforço próprio, né? E se façam valer, utilizem esse material, abracem as oportunidades que o mundo tem, né, para a gente viver. É isso que eu desejo a cada um de vocês. E podemos fechar aí essa aulinha, né? Tá bom? Um abraço, até logo.